Oi, turma! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de que se vocês precisarem sair, de usar a máscara, levar álcool gel com vocês e de sempre que chegarem em casa, lavarem as mãos e higienizar essa máscara, ok? Bem, nos vídeos anteriores eu estava comentando sobre os convites e a construção dos convites, então eu vou reforçar sempre. As ferramentas que eu mostro, vocês vão continuar usando, só que usem a criatividade de vocês. Então, por exemplo, lá tem a ferramenta de ícone, que é o que a gente tem mais próximo do nosso vetor, igual no Illustrator e no Corel. Então, procurem usar essa ferramenta de ícone a favor de vocês, criando fundos diferentes, criando padrões diferentes, para a gente poder criar convites que são bem originais e com bastante criatividade. Tá com dúvida? Deixa aqui nos comentários se essa sua dúvida foi uma dúvida técnica ou algo do tipo. Terminou, envie o seu exercício, né, o seu projeto, via WhatsApp com o seu nome. Se precisar de ajustes, a gente vai trabalhar em cima desses ajustes. Se não, o seu projeto vai ficar lá guardado junto com as outras atividades que já foram feitas. O de hoje é um convite do Cássio, ok? O tema é xadrez. Então, como eu comentei nos outros, vocês podem ver os vídeos do Cássio para que vocês se inspirem e vejam quais, por exemplo, quais peças são mais legais de colocar de fundo, ou às vezes é legal montar um fundo com a ferramenta dos ícones, porque a ferramenta de ícone é o que a gente tem de mais próximo aí dos vetores que a gente trabalhava lá no Corel ou no Illustrator, ok? Vocês podem modificar todo o padrão do convite, vocês só não podem modificar o conteúdo do texto, certo? Então, vamos lá. Uma vez aberto o Spark Post, nós vamos adicionar live no YouTube. Vocês vão ver que eu usei duas formas, né? Lá na ferramenta de texto, para parecer que é uma continuidade, como se fosse uma linha só. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui e vissem quais são os ícones que eu tô pegando, porque apesar de eu pegar vários ícones, todos eles vão fazer bastante sentido no final. Quando você pega muitos ícones, todos eles vêm grandes e da mesma cor. E aí a primeira coisa que você precisa fazer é trocar a cor desses ícones para que eles já fiquem meio caminho andado do que você planeja fazer com eles. E aqui vem a minha dica principal. Tenham mentalizado o que vocês querem fazer. Então, assim, a gente já sabe o tema da live, que é xadrez, e já sabe que tem uma certa quantidade de conteúdos que eu não posso mudar, que são live no YouTube, xadrez, a data, a hora, portal aba digital, educador, e o educador, o nome do educador que vai estar nessa live, e esse ícone do YouTube de alguma forma precisa aparecer. Então, uma vez que eu tenho esse conteúdo, eu tenho dois jeitos de fazer isso acontecer. A mentalização do meu layout, ou seja, eu imagino na minha cabeça como é o resultado final desse meu layout, onde todas as coisas vão estar. Todas elas, a posição de tudo, a cor de todas as coisas, tipo de letra que eu vou usar, e aí eu passo isso para o aplicativo. Ou eu posso desenhar no papel o meu layout, né, fazer esse meu rascunho, já imaginando a posição da minha foto, como são os ícones que eu quero usar, e aí eu posso desenhar os meus ícones e pôr setinhas apontando que eu quero que isso seja laranja, que eu quero que isso seja azul, e assim por diante. Esses dois exercícios vão ajudar muito vocês na hora de criar os convites, porque o que acontece? Os nossos convites, eles sempre vão ser, né, com um tema fixo, e você vai ter que usar a criatividade dentro do que a ferramenta te permite fazer. Como eu comentei, os ícones, eles não são exatamente vetores, então a gente precisa usar a criatividade na hora de juntar eles ou na hora de trabalhar com eles. Outra coisa legal é que o que eu vou fazer aqui com a foto é deixar a foto colorida, para que ela fique com uma cara diferente, para ela ficar com essa cara de que ela foi editada. Nesse vídeo tem dois modelos de convite que eu mostrei lá na frente, mas essa parte de como fazer, eu tô fazendo o convite que as cores são alaranjadas e amareladas. O que eu vou fazer aqui? Como eu peguei esse ícone de tabuleiro, se vocês olharem bem, parece que esse tabuleiro está saindo da foto.
E aí, o que eu vou aproveitar é, como ele já tem essa base, eu vou escrever Educador Cássio dentro dessa base. E eu já tinha na minha cabeça como eu queria que essas peças ficassem. Então, eu queria que elas ficassem da cor mais escura para a cor mais clara. E eu também já tinha na minha cabeça que eu queria que elas ficassem intercaladas. Então, uma em cima, uma embaixo, uma em cima, uma embaixo, para poder realmente preencher todo o meu rodapé de conteúdo com o que tem a ver com o xadrez, certo? Lembrando, como os ícones não são vetores e eu não tenho essa possibilidade de uma modificação muito extrema, eu tenho que usar a minha criatividade 100% ativa para poder fazer o que eu quero que ela faça. Então, por exemplo, ali o pessoalzinho tá jogando, que são aquela duplinha que tá em cima da palavra xadrez, em vez de deixar o xadrez com aquele bloco atrás, eu tiro e aí eu coloco ele um pouco em cima da perninha dos meus jogadores. Então, qual é a impressão? A impressão é que aquele ícone de duas pessoas jogando, ele tá atrás da minha palavra xadrez, como se eles estivessem um pouco longe. Já na foto, é como se o meu tabuleiro estivesse saindo da foto. E como ele tem a base mais grossa, e eu já comentei, eu vou poder usar aquele espaço para escrever Educador Cássio. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é que a tela do nosso celular, ela engana bastante. Sua tela pode ser gigantesca ou pode ser uma tela pequenininha. A impressão é de que as coisas não vão caber, então os textos parecem que vão ficar enormes. Ou, por exemplo, eu escrevi Educador Cássio e parecia que ia ficar muito pequeno, quando na verdade ele ficou com um tamanho perfeito para que a pessoa leia. Então, assim, não tenha dúvidas de que dá para ler e dá para entender. Porque quando a pessoa baixar isso como foto, que é o resultado final de como ela vai receber esse convite, vai estar no tamanho certo. Porque essas medidas de Instagram, a gente consegue ler. Então, esse tamanho quadradinho que a gente escolheu, dá para entender todas as informações. Então, não precisa deixar a letra muito gigante para nada, ok? Pode trabalhar com letras um pouco menores, que vai dar para ler normalmente. Outra dica aqui, ainda voltando sobre mentalizar ou desenhar o rascunho, é que vocês já sabem o que as ferramentas fazem. Então, por exemplo, eu já sei que tem uma ferramenta que faz uma sombra, eu sei que tem uma outra que faz um contorno, ou eu sei que eu posso mudar de cor e colocar uma cor personalizada. E aí, dentro disso, no meu rascunho, trabalhar essa questão de já finalizado, já mentalizar como você quer no final. E durante o processo de criação, se você perceber que não tá ficando do jeito que você queria, aí sim você vai fazendo essas pequenas modificações, ok? Aqui é o que eu comentei agora há pouco sobre a posição. Então vocês vão perceber que eu vou usar ele de forma intercalada, então uma peça para cima, uma peça para baixo, uma peça para cima, uma peça para baixo, e que elas também vão ficar com cores diferentes. Então eu vou pegar 3 cores, uma mais escura, uma cor média e uma cor clara, para poder colocar como posição dessas minhas peças de xadrez, ok? Lembrando, isso é só um modelo. Eu poderia ter usado uma foto de fundo, eu poderia usar mini fotinhos e assim por diante. O importante é, usem da criatividade de vocês para poder fazer o layout acontecer. Lembrando sempre que o que não pode mudar é o que está escrito no texto, né? O nosso conteúdo. Isso não pode ficar diferente. Continuando, uma vez que agora eu já arrumei as minhas peças, deixei intercaladas e com as cores que combinam, eu vou colocar portal aba digital. Dessa vez, em vez de colocar ele por extenso, né, tudo numa linha só, eu vou colocar portal aba digital em 3 linhas. Se vocês quiserem, existe a ferramenta de espaçamento, né, que eu posso diminuir o espaçamento entre as linhas. E aí eu vou arrastar esse meu portal aba digital pro lado. Eu já ia adicionar esse ícone do YouTube, mas eu achei que ele ficou muito engessado, porque como ele se mexia com o texto, o ícone do YouTube não ia para onde eu queria. Então, o que eu tive que fazer? Eu vou pegar a ferramenta Forma, vou tirar esse ícone do meu YouTube do texto e vou pegar um ícone novo. Por que um ícone novo? Porque assim eu consigo movimentar. Então, o que eu quero dizer?
Lá na ferramenta texto, ele tem uma opção que se chama forma, e ao invés de deixar a forma, que é o ícone do YouTube, eu vou deixar a forma, que é um balãozinho de conversa. Como se fosse aquele balãozinho de notificação, né? Pronto. E aí eu tenho fundo para o meu portal, aba digital, ganhar um destaque. Só que eu quero que o botão do YouTube apareça do lado. Por quê? Porque eu intercalei uma peça para cima, uma para baixo. Então, se eu seguir a sequência, ó, para cima, para baixo, para cima, para baixo, chego no cavalo, do lado dele teria que ter uma peça para baixo. Qual vai ser essa peça? O meu ícone do meu YouTube. Seguindo a sequência das cores, ele vai ser a minha peça com a cor mais clara. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, eu só precisava descobrir como passar isso para o Spark Post. Então, fica essa dica. Ou você mentaliza como você quer, imaginando o processo e imaginando o resultado final, ou faz um desenho no papel. Pode ser um desenho colorido, pode ser um rascunho só de lápis, um rascunho só de caneta. O importante é, faça esse rascunho. Lembrem sempre de salvar, e quando vocês salvarem, enviarem pra gente via WhatsApp, colocando o nome de vocês para poder facilitar a identificação. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando de fazer os projetos de vocês. Lembrando que se vocês estiverem com dificuldades, deixe os comentários aqui que eu vou ajudar vocês. Vamos supor que você entregou o seu projeto já com seu nome e surgiu a dificuldade, né? Não uma dificuldade, mas surgiu essa questão sobre alguma ferramenta ou sobre a posição de alguma coisa quando a gente está dando as orientações de ajustar. Ou talvez você não esteja sabendo como usar alguma coisa. Manda essa dúvida do mesmo jeito, porque assim a gente vai orientar você a como usar da melhor forma possível. Então, vocês podem usar muito da criatividade, só não podem mudar o conteúdo do texto. Então, se você tiver com dúvida, deixa nos comentários. Lembra sempre de se inscrever no canal, convidar os amigos de vocês para assistir as lives, deixar o seu like no vídeo. Terminou a atividade, envia pra gente via WhatsApp. E é isso. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!